Deus, meus irmãos, vamos agora falar um pouquinho sobre sax, em especial o sax soprano, né? Comumente nós dizemos na congregação sax reto, certo? Né? Então esse instrumento aqui tem algumas particularidades que eu queria apresentar para os irmãos, né? Porque há muitos mitos sobre saxofone, né? Um deles é que o saxofone não precisa usar essa gargantilha aqui, esse cordãozinho para segurar. Isso é mito, tá bom? Então quando você coloca essa gargantilha no seu saxofone, você tem mais mobilidade, você tem mais facilidade nas articulações, tá certo? Você pode até quase soltar o instrumento aqui, olha, pode ver o que eu estou fazendo aqui. E a posição do sax soprano, por exemplo, né, depende muitas vezes da dentição da pessoa. Se a pessoa tem o dente um pouquinho para frente, ele vai ter que baixar um pouquinho o saxofone. Se ele tem a dentição correta, ele vai erguer e colocar na posição certa o instrumento, entendeu? Mas essa gargantilha aqui não impede em nada, tá? Então é mito dizer que o sax soprano não precisa. Alguns músicos se sentem confortáveis em tocar sem, mas é necessário, tá bom? É extremamente necessário, né? É importante que o músico já no início do seu trabalho, do seu estudo, já estude com essa gargantilha, que ele tem mais mobilidade para executar as suas articulações, executar suas lições, tocar seus hinos, né? Tá bom? Vamos falar outra coisa também muito importante no sax soprano, né? Todo saxofone, tá? Todo saxofone, ele é desafinado, né? Nenhum deles vem afinado da fábrica, né? Então a gente vê muitos saxofonistas, né, que pegam e tocam com a boquilha aqui na ponta, né? Outros mais, cada um na sua medida, mas geralmente, né, os saxofones que eu conheço, ele é bem colocado aqui para dentro. Como que a gente confere isso? Através do afinador, né? Eu tenho aqui um afinadorzinho muito simples, né? É um afinador que a gente compra, é muito baratinho, que se usa muito em violino, né? Eu coloco esse afinador aqui, certo? Ligo ele, tá? Ligo ele, vocês vão ver que estão ligados aqui. Eu ponho ele na escala certa e afino. E onde dá o lado da afinação é onde eu vou acertar minha boquilha aqui. Mas a gente tem que estudar com o afinador alguns intervalos, tá bom? Intervalos. Por quê? O saxofone, ele é ligeiramente desafinado em alguma região. Por exemplo, o meu saxofone, quando eu pego essa região aqui, que eu aperto esse registro, certo? Que é a nota Ré, ele soa um pouco desafinado. Então, como eu sei disso, na hora que eu estou tocando um hino, né, alguma coisa assim, ou alguma lição, eu já tenho que eu frouxo um pouquinho os lados para me acertar a afinação. Então não existe instrumento saxofone assim afinado, totalmente afinado. Talvez aqueles caríssimos tenham uma melhor afinação, mas os que a gente tem hoje, né, no mercado, por exemplo, nem os até saques assim famosos não são totalmente afinados. O músico tem que saber a afinação do instrumento. Então só se sabe, não confie na sua afinação, né? Pegue o afinador e coloque. O que eu vejo é o seguinte, na congregação, por exemplo, é que os músicos, eles têm medo de usar afinador. A gente vê violino usando aquele afinador, afinando corda por corda, mas a gente não vê saxofonista colocando afinador aqui na campana, ou mesmo aquele outro tipo de afinador, aqueles que vem no celular, né? Você pode baixar no Android do celular um afinador, e os músicos não usam, geralmente não usam, entendeu? Então, uma coisa muito importante que o músico tem que entender é afinação. É um dos principais pilares para que o músico toque corretamente. Agora vamos falar um pouquinho só de setup, né? O que é setup? É o conjunto meu, boquilha, palheta e abraçadeira, certo? O meu setup é o setup para o erudito. Eu não estou dando opinião própria, tá? Isso é setup erudito. Se você quiser consultar o fabricante, ele vai dizer que essa boquilha é indicada para o erudito, que essa palheta é indicada para o erudito e que a abraçadeira também, quando tem de couro sem ressonador, ela te dá um som mais aveludado. Que é um som aveludado que a gente fala, é um som um pouco mais escuro, tá certo? Um som mais escuro. Então esse setup meu é uma boquilha de massa, que é de ebonite, certo? É uma Selmer S80 C2 estrelas, né? Eu estou tocando com uma palheta Classic, então tudo isso possibilita que meu som saia mais escuro, tá certo? Ah, mas existe boquilha de metal focada para o erudito? Sim, existe, mas são boquilhas muito caras, né? Então por isso que se a gente orienta as pessoas
a procurar boquilhas de ebonite, tá certo? Ebonite é um material plástico. E as mais fechadas que tem. Aí você vai falar, as mais fechadas sim. Veja o que a Vandori fala. Veja o que a própria Rico fala, né? Veja o que a Yamaha. A Yamaha, né, se você olhar no site, procurar no site da Yamaha, lá está dizendo que a boquilha 7, que é uma das maiores aberturas da Yamaha, ela é para o soul, para o jazz, para o pop, né? Tá certo? Se você consultar o fabricante Rico, o que ele fala das paletas pintadas, as plastic cover, né, aquelas paletas pretas, lá ele indica para você para que deve ser usado aquele tipo de paleta, né? Que é pro funk, né? Que é pro rock, que é pro pop, né? Pro jazz e assim por diante. Não é para o repertório erudito. Volto a falar o que eu estou dizendo, não estou dando opinião própria. Estou dizendo o que o fabricante diz, tá bom? Então, é uma das coisas que eu tenho falado do saxofone. Tem muitas outras coisas, mas eu acho de grande importância que a gente se concentre na afinação, no setup. Setup, entendeu? Setup. Não vai nessa onda de que a boquilha foi feita para cada tipo de anatomia. Isso se você for um jazzista, se você quiser desenvolver um estilo próprio, se for uma pessoa que faça solo, né? Mas em conjunto, o repertório erudito tem que prevalecer essas características que eu falei das boquilhas, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.